E lá, quando eu cheguei na praia de Oeiras, o mar é muito gelado. E tinha um menino, um garoto de 7 anos, que em Portugal se chama miúdo, e eu olhei para aquele garoto e disse: garoto, como é que você faz para tomar banho nessa água gelada? Ele olhou para mim e disse: é preciso habituar-se. Eu achei aquilo lindíssimo, aquele falando aquela frase, que na verdade eu esqueci até que eu estava tomando banho de praia e me foquei na língua portuguesa. Então, olá, amigos do canal Escopelos, Turismo, Leitura e Gastronomia. Nós vamos falar hoje sobre a primeira viagem que se deve fazer à Europa. Nossa viagem de hoje é sobre Portugal. Portugal, ele tem a forma de um retângulo. Ele é dividido em 11 regiões. No nosso caso, nós vamos colocar apenas 7. Se a gente partir do sul para o norte, a gente tem, em primeiro lugar, a gente tem as ilhas da Madeira e dos Açores. Subindo, a gente tem a região do Algarve, onde fica o turismo, o grosso do turismo português, ali com muitos turistas ingleses, holandeses, esse pessoal do norte costuma frequentar muito o Algarve. Depois, indo mais um pouquinho para cima, nós temos a região do Alentejo, que é a região desértica de Portugal, e onde tem também as praias mais selvagens da costa portuguesa. E é onde o pessoal diz que o pessoal é lento, brincando se fala essa história, que os velhos andam com cajado e ficam jogando papo fora. Depois, subindo mais um pouco, a gente tem a região da Extremadura, que é bem diferente da região espanhola. A região espanhola da Extremadura é uma região agrícola, a mais pobre da Espanha. Então tem em Portugal também a Extremadura, só que a Extremadura portuguesa, Lisboa faz parte da Extremadura portuguesa, junto com Setúbal. E aí depois, na outra parte, nós vamos para o Ribatejo. O Ribatejo, o que é o Ribatejo? O Ribatejo é o Rio Tejo, que banha Lisboa. Ele atravessa Portugal até perto da Espanha. Então essa região que o Rio Tejo corta até a Espanha chama-se Ribatejo. Depois do Ribatejo nós vamos para uma outra região chamada Beiras, uma região onde está Coimbra, uma das cidades dessa região, e Aveiro também. E na sétima região, que se divide em 3, nós temos o norte de Portugal. O norte de Portugal nós temos o Minho, onde Portugal nasceu, o Douro, onde fica o Porto, e o Trás-os-Montes. Então, começando, vamos começar por baixo, do sul para o norte, nós temos a Madeira e os Açores. A Madeira é uma coisa, a capital da Madeira chama-se Funchal. Funchal é a terra de Cristiano Ronaldo. Umas ruas íngremes de pedra faz com que Funchal ganhe o nome de a Pequena Lisboa. Então Funchal é chamada com esse nome. E na Madeira, uma das coisas mais fantásticas da Madeira é o vinho da Madeira. O vinho da Madeira é um capítulo à parte, porque é um vinho que os portugueses levavam para se proteger, colocavam no navio contra o escorbuto. Nós vamos fazer um vídeo também sobre cozinha portuguesa, mais na frente. Então a Madeira tem uma outra ilha chamada Porto Santo, que é uma praia, uma praia de 9 quilômetros selvagens, muito bonitas. Na Madeira também existe uma parte da Madeira que tem casas triangulares, uma região da Ilha da Madeira. Os Açores são formados de 9 ilhas. A ilha mais importante dos Açores é a terceira, né? E os Açores uma peculiaridade que já é um clima mais temperado
e você tem também vulcões ativos nos Açores. Continuando nossa viagem, nós vamos agora para a região do Algarve. O Algarve, ele é a região de Portugal mais bonita, assim, mais turística, né? E é uma região árabe por excelência. É como o Algarve, ele corresponde como se fosse a Andaluzia na Espanha. E o Algarve, uma cidade mais importante do Algarve, mais importante não, mais turística, é Albufeira. Albufeira é interessante porque você desce a cidade de escada rolante, né? Isso aí foi uma coisa assim que me chamou muita atenção, porque para ver o nível econômico que é aquele local. Então ali tem muito turista holandês, muito turista inglês, principalmente a galera do norte, vem muito para aquela região. Então aquela região do Algarve, ela vai de Sines a Faro, de Faro a Vila Real de Santo Antônio. Nessas regiões tem alguns lugares que vale passar rápido fora Albufeira. Sagres, que é onde você tem a escola de Sagres, né? Foi feita a escola de Sagres. Lagos, que é onde começou o tráfico negreiro. Faro é um local onde foi feita a retomada árabe, né? A reconquista dos árabes, tomada que os árabes estavam ocupando ali. Silves também era uma cidade árabe, naquela região. São lugares que eu acho que vale a pena uma visita rápida. E uma cidade muito bonita também, muito bonita, mais bonitinha do Algarve, é Tavira, que me lembra muito Paraty, com o rio Glião e as igrejas históricas, telhados de 4 lados. É uma cidade muito... E também tem uma ilha, tem praia, tem ilha. Era uma cidade que os árabes, eles gostavam muito. Continuando nossa viagem, nós vamos agora para o Alentejo. O Alentejo, como eu falei, é a região mais desértica de Portugal, mais pobre. Hoje tem muito latifundiário lá. Então, o Alentejo, a cidade principal do Alentejo para você ir é Évora. Évora é uma cidade romana, aquelas fortificações romanas. Então, do Alentejo, Évora é a principal cidade. Também tem outra cidade ali no Alentejo que vale a pena uma visita, que é Vila Viçosa. Por que Vila Viçosa? Porque Vila Viçosa era onde era a casa dos Braganças, entendeu? Então os Braganças viviam em Vila Viçosa e também é a terra de Flobela Espanca. Então o Alentejo tem um local legal, são as praias que estão no litoral do Alentejo, são as praias mais selvagens de Portugal. Quem gosta de praia selvagem também é um passeio turístico imperdível. Finalmente nós chegamos à região da Extremadura, nós chegamos a Lisboa. Lisboa é uma cidade, quando a gente sai do Brasil, quem vai fazer a primeira viagem pela Europa se emociona muito quando chega a Lisboa, porque Lisboa dá aquela sensação de um espaço, né? E essa sensação de espaço é dada por 3 coisas. Primeiro pela ponte, 25 de abril, depois pelo rio Tejo, que parece um mar, e depois pelas casas do centro histórico. Esse trio, eles entram em perfeita harmonia. Então, assim, nenhuma palavra sintetiza Portugal como a palavra mar. Então, Lisboa é um local onde alguns bairros, assim, a Lisboa antiga, ela começou por uns bairros, assim, os bairros antigos de Lisboa, que geralmente são mouros. Ele começou por 3 bairros, Alfama, Madragoa e Moraria. Inclusive tem um fado chamado Aimoraria, da velha Rua da Palma, entendeu? Então, a Lisboa começa por esses bairros antigos e Alfama, quando você chega em Alfama, você vai ver um ponto turístico de Lisboa chamado o Castelo de São Jorge. O Castelo de São Jorge era árabe, foi retomado pelos portugueses. Então, o Castelo de São Jorge é um local muito bonito, onde você tem uma vista de cima de Lisboa muito bonita. Né? Então, fora esses bairros, nós temos o bairro do Rossio, que é um bairro bem central, onde você tem a Praça do Rossio, a Praça da Figueira, onde o Rossio já era um bairro antigo, antes do terremoto, onde ali se praticava a Inquisição. O terremoto de Lisboa, em 1755, ele foi um terremoto que foi um maremoto, um incêndio no terremoto. Então, o bairro que mais destruiu de Lisboa foi a Baixa Lisboeta. A Baixa ficou completamente destruída. Então, onde é hoje a Praça do Comércio, tinha o Palácio Real.
Então, assim, com o terremoto, as ruas foram feitos um sistema de rua paralela e abaixo é onde tem os comércios, muitos cafés, é uma região muito tradicional de Lisboa. Então, o pessoal antigo foi para os bairros mais modernos. Desses bairros mais modernos, nós temos o bairro Alto, que uma partezinha do bairro Alto chama-se Chiado, que é onde Fernando Pessoa gostava de ir, perto da Praça Luiz Vaz de Camões, onde tem um café chamado Café à Brasileira, que tem a estátua a estátua de Fernando Pessoa lá. Então esse é outro bairro de Lisboa. Outro bairro também é o bairro de Belém. Em Belém você vai comer o pastel de Belém, não o pastel de nata, que o povo chama pastel de nata de pastel de Belém. Então em Belém você vai comer o pastel de Belém com a receita que é guardada às 7 chaves. Em Belém. Em Belém, no bairro de Belém, vai ficar a Torre de Belém e vai ficar também o Mosteiro de São Jerônimo. Então, Lisboa, assim, para quem vem para a Europa a primeira vez, é bom começar por Portugal, porque os europeus têm uma maneira meio ríspida de falar. Então eu vou contar umas histórias que aconteceu comigo. Tem uma história muito engraçada que eu cheguei no estabelecimento e pedi um pastel de Belém, mas na verdade o que veio era um pastel de nata. Então a mulher chegou para mim e disse, olhou minha cara, achou meio triste e disse: o senhor não estás a gostar desse pastel? Eu digo: não, esse pastel de Belém, ele tá um pouco frio. Ela olhou para mim e disse: pastéis de Belém? Não, senhor. Pastéis de nata. Os pastéis de Belém estão em Belém. Então, assim, essa maneira meio ríspida que eles têm de falar, aquilo impacta a pessoa. Outra coisa, outra vez também estava na Rua da Palma, na Moraria, não sabia onde era a Rua da Palma, que é a Rua do Fado. E eu perguntei à senhora, eu disse: senhora, onde é que fica a Rua da Palma? E ela olhou para mim e disse: o senhor não está cá a ver, senhor, a tabuleta Rua da Palma? Então, assim, essa maneira meio rígida que o europeu tem de falar é o primeiro contato que a gente tem. E a outra foi no Porto, que eu perguntei, eu utilizei a palavra moço, onde é que fica tal lugar? E o homem olhou para mim e disse: moço, é lá no Brasil. Então, são essas maneiras que os portugueses, os europeus, não só os portugueses falam, por isso que é bom começar por Portugal. Então, falando agora de roteiros para fazer em Lisboa, falando de roteiros em Lisboa, um roteiro seria uma dica muito boa seria ir para a praia, né? É uma dica muito boa. Então, eu fui para Lisboa na praia de Oeiras. Então foi uma experiência muito boa, que assim, Lisboa é um local que a gente se sente no trópico estando na Europa, muito legal. Então tem uma história também muito boa, que eu tentei tomar banho 2 vezes na praia de Oeiras. E lá, quando eu cheguei na praia de Oeiras, o mar é muito gelado. Então eu tentei, vi até uns angolanos, muita gente de Angola, de outros países, e tentei tomar banho no mar, e eu realmente passei 5 minutos, 7 minutos e voltei. Eu digo: não, eu vou tentar de novo tomar banho nesse mar gelado. E então eu tentei de novo também, mas também não consegui, talvez demorei mais um pouquinho. E tinha um garoto de 7 anos, que em Portugal se chama miúdo, e eu olhei para aquele garoto e disse: garoto, como é que você faz para tomar banho nessa água gelada? Ele olhou para mim e disse: é preciso habituar-se. Eu achei aquilo lindíssimo, aquele falando aquela frase, que na verdade eu esqueci até que eu estava tomando banho de praia e me foquei na língua portuguesa. Então é uma história realmente muito bacana. Então Lisboa, o que é que se tem para fazer em Lisboa? Fora do centro existe o Museu dos Azulejos e existe o Pavilhão dos Oceanos, que é o maior aquário da Europa. São 2 lugares muito lindos. Então a gente, Alcobaça, falei de Óbidos, nós vamos para Fátima. Fátima
bem mais famoso é um santuário religioso, né? Todo país tem um santuário religioso, geralmente. Então é um local também muito... Isso tudo você faz num passeio. E o outro local é Nazaré. Nazaré é uma praia onde tem as maiores ondas de Portugal. Muito boa, uma praia selvagem, muito boa, bons peixes, muito bom. Fora Alcobaça, você tem, na região do Ribatejo ainda, você tem a cidade de Batalha, onde está relacionada à Batalha de Aljubarrota, onde os portugueses derrotaram os espanhóis com bem menos exército. E você tem a cidade de Tomar. Tomar é a cidade dos Templários. É um local também muito legal de se visitar. Um outro passeio casado que você pode fazer são os palácios de Mafra e Queluz. São 2 também em um dia. Então, mas esses 4, Fátima, Alcobaça, Óbidos e Nazaré, é o melhor passeio casado que existe. Indo mais um pouquinho para cima, agora nós estamos na região do Ribatejo, nós vamos para a região da Beira. Na região da Beira, a cidade principal é Coimbra. Coimbra é um local muito legal por causa da universidade. Você pode resumir só a universidade numa primeira viagem. Então Coimbra fica no alto, né? E aquela capa preta de Coimbra, dos estudantes, é muito emblemático. Então é um local muito... foi assim o local que mais me tocou, um dos locais que mais me tocou foi Coimbra na primeira viagem, por causa dessa referência com pessoas que estudaram do Brasil e Portugal. Então, na região das Beiras, existe um hábito que as pessoas têm chamado de comer leitão. Existe uma cidade chamada Barraida, então é uma região que as pessoas têm o hábito de comer leitão. Então existe o leitão à Barraida por causa desse hábito de comer leitão. Também uma outra cidade também para você ir na região das Beiras é Aveiro. Então, mas Aveiro, que é a Veneza portuguesa, quem conhece a Veneza da Itália, eu aconselho passar rápido para o Aveiro. Não ficar muito tempo, porque talvez não vai gostar tanto. Continuando nossa viagem, agora nós vamos para a região do norte, que é a última etapa das 7. O norte é onde Portugal nasceu. Especificamente, Portugal nasceu numa região chamada o Minho. Então você tem, por exemplo, o bacalhau à minhota, porque está relacionado ao Minho. E a cidade do Minho, onde Portugal começa, é Guimarães. É uma cidade também que eu considero uma parada obrigatória, por causa do castelo. Então Afonso Henriques, que na verdade eu brinco com os portugueses, que ele prendeu a mãe no castelo. Então assim, é uma história assim, entendeu? É uma história que eu acho meio bárbaro, como é que Portugal começou. E fora Guimarães, inclusive em Portugal, em Guimarães, tem roupas muito baratas, porque a fábrica é lá, então o preço realmente é muito barato. E outra cidade lá do Minho é Braga, que é a cidade dos arcebispos, né? Essas 2 cidades estão na região do Minho. Uma outra região é Trás-os-Montes. No Trás-os-Montes, tu tem a cidade de Bragança. Essa é a cidade mais famosa, é uma cidade fortificada. E no Douro, a cidade mais famosa é o Porto. Tá? Então, o nome de Portugal é um composto do Porto com Gália, referente àquela época romana. Então, Porto, Gália. O vinho do Porto, ele é um casamento do português com o inglês, um comércio, onde o vinho nasceu porque se pegou o vinho, misturou-se com conhaque e viu que não estragava. Então o vinho do Porto lembra até alguma coisa do vinho da Madeira. Então o Porto, nessa região do Douro, quando você chega no Porto, você vê aquela ponte metálica preta, entendeu? Muito bonita, inclusive que foi construída por o Eiffel de Paris, né? Mesma coisa pela turma dele. Então você vê aquela ponte, é uma entrada muito bonita. E você vê, então um passeio para se fazer no Porto é você fazer o passeio pelo rio, pelo Douro, né? Um passeio de barco.
E aquelas vinhas que ficam, aquelas uvas que ficam na montanha, aquilo ali é patrimônio da humanidade. Então, outra dica também de viagem para Portugal seria, numa outra viagem, você fazer um passeio só para as cidades do norte. Tem algumas cidades do norte, muito lugarzinho bom ali. Viana do Castelo. Viana do Castelo, você, por exemplo, a vista que você tem do Rio Lima é uma vista incrível. Só aquilo ali já vale a viagem. Matosinhos não é uma cidade bonita, mas Matosinhos tem muitos frutos do mar. A gastronomia de Matosinhos é muito rica. Então você come lá um prato chamado a centola, por exemplo, que é o caranguejo, que em Portugal eles chamam zapateira. Ponte de Lima, onde você toma o vinho verde. Esses lugares são muito bons. E no Porto, vale algumas visitas interessantes. Você tem, por exemplo, a francesinha, que é tipo um sanduíche que você come lá, os rojões e as tripas à moda do Porto. São 3 pratos da gastronomia do Porto. No Porto você pode também ver 3 locais que é maravilhoso. A estação do Porto é linda, que é linda, uma estação belíssima, só a estação do Porto. A Torre dos Clérigos e o Café Majestic, que foi o primeiro café de Portugal. Esses 3 locais, basicamente, termina nosso roteiro para Portugal. Agora nós vamos falar, para fechar o vídeo, meu nome é Anax de Lima, qual Anax? Os 10 locais que você não pode perder na primeira viagem para Portugal. Vamos lá. Lisboa, Porto, nós vamos falar 12, porque geralmente a gente fala uma cidade de cada região. Como a gente colocou 10, ainda ficou sobrando uma cidade de cada região, nós vamos colocar uma do Alentejo, que é Évora 1, nós vamos colocar Albufeira 2, nós vamos colocar Lisboa, Cascais, Sintra e Estoril, que vai dar na verdade 6 com 2, 8. Nós vamos colocar aquelas 4 que vai chegar até mais. Então vai chegar Alcobaça, Fátima, Óbidos e Nazaré. Nós vamos chegar a Coimbra e nós vamos colocar Porto e Guimarães. Essas são as cidades da primeira vez. Agora, para uma segunda viagem, aí tu pode incluir Santarém, tu pode incluir Setúbal, tu pode incluir Amadeiras e os Açores, tu pode incluir Tavira. Na verdade, uma viagem dessa dá para você dá para você fazer 3 roteiros de 10 cidades, então 3 ou 4 roteiros. Então, para fechar o vídeo, qual o souvenir que a gente deve trazer de Portugal? Geralmente as pessoas trazem um galinho de Barcelos, ou então um azulejozinho. Essa faixa que eu estou aqui também, as pessoas costumam trazer. Portugal. Agora, um souvenir ideal seria uma caravelazinha, mas não consigo encontrar a caravela. Então, é mais ou menos isso, né? Até a próxima. Nossa próxima viagem vai ser para a Espanha, segunda viagem da Europa no canal Escopelos, Turismo, Leitura e Gastronomia. Comenta aqui embaixo quem gostou do canal, quem gostou das dicas, das sugestões e se inscreva no canal.